Agora, nós vamos discutir os negócios. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não é que tem menos importância o que está na bancada, na unidade P&D, porque é aqui que nasce. Não. Pode nascer aqui. Nós temos pesquisas que nasceram dentro da indústria e que houve uma demanda e a solução foi buscada dentro da bancada. Ok? Então, o desafio não é você pontuar quem é ou quem não é. As forças, conforme o negócio está sendo desenvolvido, ora vai ter maior relevância o que ocorre dentro da indústria, ora acontece o que tem dentro da cadê o mouse? Dentro da universidade. Deixa eu pegar ele aqui. Então, isso é só para vocês dar um panorama. Nós temos um portfólio de negócios modelado nessa linha de raciocínio. Ok? Bem, isso aqui, então, é só para deixar uma outra questão clara, que sempre nos questionam. Mas, vem cá, como é que vocês desenvolvem os seus negócios? Em qual área de biotecnologia vocês desenvolvem os seus negócios? Nós temos aqui aquela velha, convencional, biotecnologia vermelha, biotecnologia branca e biotecnologia verde. Nós utilizamos essa denominação, que fica muito mais clara, porque ela é utilizada pela BIO, pela Organização Internacional, o que viabiliza a gente ter um alinhamento global. Bem, no caso da GCT Bio, nós estamos focados na biotecnologia branca e na biotecnologia vermelha, biotecnologia verde. Está aqui. Aqui está a GCT. Ok? Mas tem muitas moléculas que se produzem aqui na biotecnologia branca que alimentam a biotecnologia vermelha. Tem muitos insumos que você tem que produzir na biotecnologia branca, na biotecnologia industrial, que são necessários. O grande desafio é que nós não temos no Brasil uma cadeia de valor associada a isso. Se você, nos últimos 10 anos, é que consolidou no Brasil os genéricos na área de farmoquímicos, imagina a consolidação desse mercado na área de bioquímicos, que agora, por exemplo, China e Índia, esses dois países estão realmente perturbando a Europa, o mercado europeu, com genéricos na área de biofármacos. O Brasil ainda tem um passo enorme para ser dado. Agora, as empresas na área de biofármacos, de farmoquímicos, elas estão altamente capitalizadas. Altamente capitalizadas. Temos companheiros aí, empresários, altamente capitalizados. Agora, eles efetivamente vão ter que investir na biotecnologia e apostar seus recursos no desenvolvimento de moléculas e não esperar que o Estado faça isso e entregue a molécula de graça para eles. Ok? Bem, aqui nós temos uma questão que eu quero deixar claro para vocês e que eu tenho acompanhado ao longo desses 14 anos algumas mudanças reais de paradigma. Bem, no século XX, a nossa empresa nasceu no século XX, 1996, ok? E a gente tinha oferta. Bem, o negócio era ofertar soluções. Então, a gente tinha que criar soluções e ficar ofertando as soluções. Produto. Eu tinha que ter um produto no meu laboratório. Se eu não tivesse um produto, o Venture Capital nem olhava para mim. Não, mas qual que é o seu produto? Qual que é o seu produto? Padronização. Não, esse seu produto eu posso ter que produzir em massa. Então, vamos fazer tudo em massa. Não tem esse negócio de ter um produto para produzir só uma dose, não. Tá certo? Ativos tangíveis. Quanto é que você tem de infraestrutura? Isso era um desafio enorme para mim. Porque a gente iniciou com essa empresa nos Estados Unidos e era tudo em redes, desenvolvimento de tecnologia em rede. E a gente achou que daria maior sucesso no Brasil fazer o desenvolvimento de tecnologia em rede. E começamos a apostar nos laboratórios acadêmicos. Ou seja, o laboratório tinha estrutura, mas o professor não tinha toda a infraestrutura que precisava de complementar, precisava de recursos humanos, precisava de recurso financeiro. E a gente entrava, então, viabilizando essa rede. De um lado, os investidores que iam apostar na empresa perguntavam, não, mas quais são os tangíveis dessa empresa? Você não estou vendo uma cadeira que é sua, uma roda que é sua, um laboratório que é seu. Onde é que está esse material que é seu efetivamente? Bem, não havia essa compreensão do lado do negócio. E também não havia uma dificuldade enorme do lado da universidade. Que quando a gente iniciou isso, sequer tinha lei aprovada para compartilhar laboratório, compartilhar essa estrutura. E isso sem falar os N desafios que dá uma outra apresentação dessa do que é se relacionar com a universidade no Brasil, que é um desafio enorme, entendeu? Enorme, mas é até muito enorme. Lucro. Espera aí. Questão do lucro. Qual é o seu lucro? Qual é o seu lucro? Teve quanto de lucro esse ano? Nossa, essa pergunta eu ouvi ela 500 vezes. E eu vou te contar, ainda bem que entrou num lugar e saiu no outro. Não é que eu não goste de lucro. Todo mundo gosta de lucro. Mas tem N formas de você avaliar como obter lucro nos negócios. Ok? Diagnósticos e análise. Força de trabalho. Quantas pessoas você tem? Não, quantas? Tem muita gente aí? Você está produzindo já? Não, mas tem pouca gente. Eu estou entrando aqui, tem pouca gente. Essa era a realidade do século XXI. Agora do século XX. Século XXI. Por demanda. O que é que eu quero dizer para os senhores? A gente tem que trabalhar em cima da demanda. A gente tem que chegar dentro da indústria, dentro do setor que está demandando a tecnologia e perguntar, afinal de contas, o que vocês querem que a gente desenvolva?
Qual que é a demanda de vocês? Então, trabalhar pela demanda. Trabalhar com foco especificamente no cliente. Então, todos os nossos produtos são customizados para demandas de cliente. Ok? A inovação. Todos os nossos produtos estão relacionados à inovação. A gente não entra naquilo que já está no convencional, aquilo que está no mercado, aquilo que está consolidado. A gente entra naqueles projetos que realmente a gente consegue agregar inovação. E isso de forma medida, de forma valorizada mesmo. Ativos intangíveis. Quais são os ativos intangíveis? Olha, por exemplo, vou dar uma questão clara. A gente teve agora na feira, na Bio 2010, eram 11 empresas brasileiras, né? 11, não, efetivamente no stand, 11 empresas, né? Mas como é que a gente chama as empresas que estavam patrocinando o stand, né? Como é que a gente chama isso? Expositoras. 11 empresas expositoras. Olha o volume de empresa que tem esse Brasil. 11 empresas expositoras. 11, apenas 11. Tá certo? E uma feira fantástica, uma feira ótima. Nossa empresa saiu de lá com vários relacionamentos. A gente achou curioso. Tem empresas da República Tcheca, da Itália, da Espanha, da Coreia do Sul, do Japão, do Canadá. Sabe qual foi o nosso maior desafio quando a gente voltou da feira? Consolidar acordos de confidencialidade em várias línguas, em várias legislações do mundo inteiro. Porque todo mundo queria fazer contrato conosco para desenvolver oportunidades e a gente não tinha esse tipo de suporte. E, mais uma vez, como é que a gente conseguiu vencer esse desafio? Com os ativos intangíveis que a gente tinha dentro da empresa, com a capacidade intelectual que tinha dentro da empresa, a nossa capacidade de atender essa demanda, sentar na cadeira, estudar os projetos, estudar os processos, e nós consolidamos, então, um contrato e estamos já evoluindo em NDAs, em acordo com essas empresas, e discutindo intensivamente as soluções tecnológicas que podem ser aplicadas para quê? Para os nossos clientes. Foca no cliente. Se nós temos uma solução que a gente está desenvolvendo aqui, lá na República Tcheca já está mais avançada, olha, que traga os companheiros da República Tcheca para cá. Vamos trabalhar com eles. Que traga os companheiros da Coreia. Outro dia, um outro companheiro estava me perguntando aqui no Brasil, olha, eu quero fazer mapeamento genético. E na Coreia do Sul, o pessoal está com uma tecnologia muito mais barata. Eu fiz uma mera prospecção para entender esse processo. É muito simples. Enquanto nós estamos com mapeamento genético com tecnologia de 10 anos atrás, eles já estão usando tecnologia de nanotecnologia para mapeamento genético. Então, eles conseguem fazer muito mais rápido, com muito mais eficiência, em menor tempo, com equipe muito mais qualificada e simplesmente por um terço do preço. É muito simples, não dá para concorrer. Vai fazer na Coreia. A não ser que aqui no Brasil a gente consiga. E o setor empresarial fica o quê? Esperando que o governo importe uns equipamentos para alguma universidade, que aquele professor faça aquilo num dia que o professor quiser, na hora que quiser, porque o professor tem férias, tem toda a história do professor, o foco dele não é isso. Em vez do empresário falar assim, não, eu vou montar uma estrutura dessa e vou trabalhar em cima disso. Aí você poderia dizer, não, eu vou ofertar. Eu vou montar uma estrutura dessa e vou ofertar. Nos Estados Unidos ninguém faz isso. Trabalha por demanda. Agora, cadê as grandes empresas brasileiras dizendo o seguinte, olha, eu quero fazer o melhoramento genético de um determinado micro-organismo e quero contratar demanda para uma empresa de base tecnológica que tenha condições de avaliar o que existe melhor no mundo, implantar e desenvolver essa solução para nós. Então, há ainda um ciclo incompleto nesse processo de geração de negócio. Bem, valor, efetivamente, não lucro, é diferença enorme, né? O que nós estamos falando aqui é uma rede que tem capacidade. Efetivamente, eu tenho muitos companheiros industriais que estão na área de biotech, produzindo, por exemplo, inoculante e outros compostos, e não tem uma pesquisa. Então, eles têm lucro. Tem, eles já estão produzindo. Mas se avaliar qual é o valor da empresa deles e qual é o valor da nossa, eu troco por 10 deles, assim, ó, me dá 10 sua que eu te dou a minha. Entendeu? Porque a empresa deles não tem valor. Ok? Bem, criatividade e inovação. Esse é um desafio enorme. Sabe qual é o desafio enorme que eu vou falar com vocês? Que é o principal lá na nossa empresa, no dia a dia? É essa famigerada Lei Brasileira do Trabalho, CLT. Entendeu? Todo mundo é obrigado a chegar às 8, todo mundo é obrigado a sair às 6. Você não pode deixar o computador ligado depois das 6, porque senão um depois pode querer ganhar porque não sei o quê. É uma confusão essa história de CLT nesse país, entendeu? Que é uma loucura. Ela é um contrassenso na criatividade, na inovação. Mas, infelizmente, tem muitos setores industriais que são regidos por essas regras e são boas para esses setores, mas para a área da criatividade e da inovação, nós estamos tendo que ter uma capacidade incrível de gestão, porque, de um lado, ficam os advogados. Olha, você está rompendo, é melhor você tomar cuidado. Aí vem o administrativo assim, olha, é melhor colocar um relógio de ponto e todo mundo cria das 6 às
18, mais nada, das 8 às 18. Ninguém pode criar fora do horário. E, olha, se criar fora do horário, a pessoa pode reclamar depois que quer ganhar mais, porque criou fora do horário. Então, é uma coisa, olha, para às 9, toma café, volta às 9h15, ninguém cria nesse horário, cria só no outro horário. Então, é desafiador essa questão de conciliar. E outra coisa que eu vou dizer para os senhores, é cultural. Todo mundo gosta disso. No Brasil, todo mundo adora essa CLT, adora esse horário, adora bater ponto, adora fazer isso. Não adianta falar que o problema é só do advogado, jurídico, não. É uma cultura de gostar disso. Tá certo? Capital intelectual, isso aí é a gestão do conhecimento, acho que todo mundo aqui tem essa consciência, mas uma dificuldade que eu vou dizer para os senhores. Façam uma coisa muito simples. Desenhem um reator biotecnológico qualquer, seja para enzima, para tratamento de efluentes, e levem esse reator para uma indústria e mande confeccionar esse reator e pede para ele assinar um acordo de confidencialidade. Você fecha a fábrica, mas você não assina nunca. Né? Quer dizer, as empresas ainda não têm hábito de fazer isso. Então, você fica com todo o processo interno na sua empresa de confidencialidade, e na hora que você manda fabricar a peça fora, ou compor a peça fora, você não consegue esse tipo de acordo. Né? Aí a pessoa fala assim, eu assino, depois não vai ter necessidade, você não vai ter como provar mesmo que esse problema saiu foi daqui. Aí tem outros que vão mais longe. Também, depois que você provar que saiu daqui, como é que você vai fazer? Judiciário não funciona nesse país mesmo? Para quê? Vai lá, entra com processo comigo, fica lá 10 anos esperando. Entendeu? Até lá eu monto outra empresa, falo essa, monto outra, não sei o quê. Quer dizer, tem toda uma estrutura nesse país que inviabiliza culturalmente você desenvolver, sob sigilo, novas tecnologias, principalmente para aplicação industrial. Mas há viabilidade? A gente tem tentado selecionar fornecedores e desenvolver esse conceito junto com os fornecedores. Valor do cliente ao longo da vida. Isso é muito importante. Em vez de eu ficar avaliando quanto é que é meu resultado naquele ano, quanto é que esse cliente realmente agrega. Nós estamos, por exemplo, com a Itambé, com a Sadia, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, são clientes continuados. Esse valor do cliente ao longo da vida de desenvolvimento junto com a empresa, qual é esse valor? Eles realmente têm a nossa empresa como referência? Por exemplo, eu vou dar um clássico para vocês. Hoje, dentro da Sadia e hoje dentro da Itambé, nós somos a única empresa que tem plataforma de desenvolvimento tecnológico dentro do pátio industrial dessas indústrias. O que significa isso? Significa que elas abriram as suas portas para que a gente pudesse estar lá dentro com uma equipe de capital intelectual muito forte, vendo todos os processos industriais deles, entendendo os processos industriais, tendo acesso a números que ninguém tem acesso a esses números, tá certo? E desenvolvendo uma tecnologia aplicada para ele. Quer dizer, essas empresas deveriam ter uma capacidade muito grande de interface com esse processo. Só que, tradicionalmente, essas empresas, não sei se vocês conhecem, a maioria delas, os executivos delas rodam o mundo inteiro, praticamente, avaliando onde é que tem tecnologia melhor do mundo para comprar. Agora, é muito pouco o desenvolvimento local dessas tecnologias. Então, não há uma cultura de inovação dentro das empresas para o desenvolvimento dentro das empresas. Então, esse é um outro desafio. Nós estamos falando da universidade, nós estamos falando da indústria, nós estamos falando dos contratos, nós estamos falando dos trabalhadores, dos colaboradores internos, que querem a sua CLT enquanto a inovação. Nós estamos falando de uma série de fatores culturais que estão modelados dentro desse negócio. Bem, e quais são as novas competências que a gente precisa dos profissionais, que também tem sido para nós um desafio enorme? Criar o novo. As pessoas têm, assim, um medo enorme do novo. Enorme do novo. Tá certo? Comunicar-se efetivamente. Pô, isso aí para nós é um problema. Isso aí é um percentual que a gente... Tem uma pesquisa que saiu agora, vocês estão verificando aí na revista Negócios, que eu achei, assim, altamente interessante, onde fala comunicar-se efetivamente. Nossa, lá na nossa empresa é um desafio essa tal da comunicação. Entendeu? Eu nunca vi, né? E a gente adora falar, mas comunicar efetivamente o que quer ser feito é um desafio dentro da empresa. Ok? Tomar decisões complexas. Vocês repararam pelo modelo do negócio? Muitas vezes a pessoa quer chegar na sala e fala, não, eu só entendo disso, eu não entendo daquilo. Não, só entendo daquilo, mas não entendo disso. Então, agora, na nossa empresa é muito simples. Todos os profissionais têm que entender de todos os projetos que estão rolando dentro da empresa, e ele vai ser um generalista especialista. Ele é um especialista naquilo que ele pode colaborar mais, tá certo? E ele é um generalista no sentido que ele tem obrigação de entender todos os projetos e estar preparado para formar a equipe daquele projeto no momento que ele for convocado. E, de preferência, que ele se autoconvoque. O que é que eu quero dizer? Se o projeto não está caminhando como deveria, ele tem que se convocar para tomar conta do projeto. Esse é um outro desafio também, que é a iniciativa, que é a atitude, que as pessoas hoje não têm muito. Inspirar os demais, isso também é um desafio.
né? A gente agora está fazendo na empresa aquilo que já existe aí, mas é até curioso, que a gente está iniciando esse processo, que é um emociômetro, né? A pessoa chega lá na empresa e deixa claro qual a situação que ela está naquele dia. E conforme a situação que ela está naquele dia, a gente dá um suporte para ela, de forma a inspirá-las. Olha, esse projeto é importante, esse projeto é a tua vida. A gente costuma dizer, por exemplo, o caso específico do edital da FINEP, 5,5 milhões que foi um projeto nosso, a FINEP com 2,5 milhões, nós com 3 milhões.